Ordena el FIFA World Cup Meal Deal en McDonald's. Llévatelo con un McChicken por $8 o con un McDouble por $9. Incluye papitas pequeñas, refresco, 4 McNuggets y un vaso coleccionable. Precios y participación pueden variar por tiempo limitado hasta agotar existencias. No disponible con McDelivery. Introducing Fidelity Trader Plus, the next generation of advanced trading from Fidelity. Customize your tools and charts and access them seamlessly across desktop, web, and mobile. For faster trades, anywhere you go. Try the all-new Fidelity Trader Plus. Learn more about our most powerful trading platform yet at fidelity.com/trader plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Bom, pelo menos eu tentei comer. Afinal, comer papel é uma péssima maneira de destruir provas. O que realmente aconteceu foi que eu mastiguei a página amassada do diário na boca até ficar encharcada de saliva. Mas, por mais que tentasse, eu não conseguia engoli-la. Eu estava prestes a desistir, cuspi-la e rasgá-la em pedaços mais fáceis de engolir. Mas, antes que eu tivesse a chance, alguém bateu à porta. Seguido imediatamente pela enfermeira entrando e dizendo: "Você tem uma outra visita." Era Arnold novamente. Ele tirou o chapéu, puxou uma cadeira para perto da minha cama, pegou um bloco de notas e uma caneta do bolso e disse: "Tudo bem, Jack? Você tá se sentindo melhor hoje? Acha que tá pronto para dar o depoimento agora?" Eu tentei ser o mais sutil possível quando abri a boca e deixei a bola de saliva gigante cair na cama. Arnold olhou para ela, depois para mim. Peguei-a por um canto e a joguei inteira em uma caneca de chá gelado que estava na minha bandeja de almoço de mais cedo. Limpei a garganta e disse com uma voz casual: "É, claro, delegado." Ele abriu lentamente seu bloco de notas em uma página em branco. Pela maneira como ele se comportava, percebi que Arnold não era daqui. Ele tinha aquele ar de forasteiro. Ele parecia um peixe fora d'água, um pouco surpreso demais com tudo, constantemente nervoso, como se esperasse que as paredes se abrissem e o devorassem se ele baixasse a guarda. Além disso, ele parecia um Yankee. Nunca consegui identificar o sotaque. E parecia saudável demais para ter sido criado nessa cidade, onde os dois tipos físicos mais comuns eram o de espantalho ou o de salsicha. Ele tinha cerca de 1,88 m, pele escura e corpo de lutador de peso pesado. Tinha uma expressão severa no rosto e um bigode espesso suficiente para plantar uma placa de jardim, com olhos que constantemente transmitiam a mensagem: "Pare com essa bobagem. Já conversamos com seus amigos. Agora queremos ouvir sua versão da história, se você não se importar." Eu já tinha elaborado uma história suficientemente vaga para encobrir o que realmente aconteceu. Foi há 2 noites. No meio do meu turno da madrugada, Spencer Middleton entrou na loja e começou a me espancar. Tem ideia do que o provocou? Eu me lembro que ele estava perguntando se eu achava que se pronunciava GIF ou GIF. Arnold anotou isso. Eu não conseguia acreditar. "E o que você disse?" Eu disse a resposta correta, mas ele discordou. Quando eu percebi, ele estava me chutando para dentro daquela caverna misteriosa embaixo da sala secreta com todas as câmeras de segurança. Arnold parou de escrever e olhou para mim com os olhos semicerrados. "O quê?" "A caverna embaixo da sala bizarra das necessidades. Tu sabe, aquela com um buraco gigante no meio." Ele não estava escrevendo nada disso. Apenas me encarando, como se suspeitasse que essa parte da história, a parte que era realmente verdadeira, fosse uma grande mentira. "Eu devo ter perdido esse detalhe no relatório oficial." Eu disse. "Você não foi ao posto de gasolina?" "Não. Assim que encontraram a bomba, o caso passou a ser de jurisdição federal. Eu li o relatório, mas ninguém mencionou nada sobre cavernas subterrâneas. E foi assim que eu descobri que havia uma bomba envolvida." Ele voltou a olhar para o seu bloco de notas. "Ontem, você mencionou algo chamado Plantas-Mão. É um tipo de nome de rua, droga, algo assim?" "Não,
É literalmente o que parece. Planta as mãos. Outra enfermeira entrou no quarto, anunciando sua presença com um rápido toque-toque, antes de se dirigir à minha cabeceira. Ela sorriu para Arnold e disse: Olá, policial. Posso interromper vocês dois por um segundinho? Eu preciso dar os remédios diários ao paciente. Isso não vai fazer ele esquecer nada não, vai? Não, é para garantir que ele não tenha nenhuma infecção. Ah, que bom. Já é difícil conseguir uma resposta direta dele. Que rude, pensei. A enfermeira me entregou 2 copos de papel, um cheio de comprimidos e outro cheio de água. Acho que ela estava tentando aliviar um pouco a tensão na sala quando perguntou: O que você quer dizer? Ele é retardado, certo? Houve um silêncio desconfortável e significativo. Por fim, a enfermeira olhou para o meu prontuário, depois para Arnold e disse: Não, ele não é retardado. E também não sou surdo, eu acrescentei. Achei que tivessem me dito que você era retardado. Desculpa. A enfermeira não disse mais nada. Ela apenas sorriu sem jeito e se afastou. Olha, eu não quis dizer nada com isso. É que você tem agido como um retardado e todos na delegacia acham que você é retardado. Foi um erro honesto. Não há nada de errado em ser retardado. O filho mais velho da minha irmã é retardado. Tudo bem? Eu disse. Bem, vamos esquecer que eu disse a palavra retardado, ok? Porque não voltamos ao seu depoimento. Onde está o Tom? Era evidente pela expressão no rosto de Arnold que a pergunta realmente o pegou de surpresa. Ele olhou ao redor da sala, depois voltou o olhar para o seu bloco de notas. Eu sabia que mais notícias estavam a caminho. Olha, garoto, eu não sei como te dizer isso, mas Tom tá morto. É por isso que eu tô aqui. Eles me escolheram para trabalhar no posto de gasolina depois que ele foi embora. Ele ficou em silêncio por um tempo e eu não conseguia pensar em nada para responder. Talvez fosse disso que ele estava falando quando liguei para ele. Mas como ele sabia? Como? Perguntei. O quê? Como isso aconteceu? Arnold coçou a nuca e olhou para a parede. O contato visual constrangedor talvez não fosse tão ruim quanto vê-lo se atrapalhar e desviar o olhar enquanto falava, como se eu estivesse interrompendo sua conversa com um homem invisível. Mas eu entendi. Algumas pessoas simplesmente não são muito boas em dar mais notícias. Foi um ataque de um cão selvagem. Quando? Na noite de Halloween. Estávamos todos sobrecarregados. Tom foi até a fazenda dos Brown. O cão selvagem o agarrou pelo pescoço. Ele conseguiu disparar sua arma, mas... Bem, você não precisa saber tudo isso. Os paramédicos declararam morte no local. Pelo menos, eles encontraram o cão e o sacrificaram, para que ele não machucasse mais ninguém. Achei que alguém tivesse te contado, mas acho que não. Sei que vocês eram próximos. Eu sinto muito. De verdade. Eu sinto muito pela sua perda. Ele ficou sentado por mais alguns segundos antes de fechar o bloco de notas, levantar-se e me dizer que tinha tudo o que precisava por enquanto. Então, ele foi embora. E eu tentei entender tudo isso. Tom morreu na noite de Halloween, atacado por um animal selvagem. Arnold me deixou sozinho para refletir sobre o fato de que, de alguma forma, eu havia sobrevivido a uma das poucas pessoas que eu realmente esperava que comparecesse ao meu funeral e, além disso, eu nem tinha ido ao dele. Eu passei o resto da noite tentando entender alguma coisa. Se Tom estava morto, então, com quem diabos eu estive falando esse tempo todo? Antes de o hospital me mandar embora, eu recebi um telefonema do posto de gasolina. E aí, Jack? Sou eu. Tudo bem? Levei um segundo para reconhecer a voz. Marlboro. E aí? Eu ainda tô no hospital. Eu sei. Ainda tô no posto de gasolina.
Ele soltou uma risada que me fez pensar se ele já tinha começado a beber. Na verdade, não é nada mal. Você precisa de alguma coisa? Bem, precisar é uma palavra muito forte. Ok. Mas eu tinha uma pergunta. Ok. Tem um cara no teto. A pele dele é toda cinza e ele tá simplesmente deitado lá no teto. Eu não tô entendendo a pergunta. A minha pergunta não era sobre isso. Eu só reparei nisso. É estranho. Ele se afastou do telefone para gritar. Ei, cara! Isso não é um motel! Compre alguma coisa ou vá embora! Então, ele voltou à nossa conversa e disse: Enfim, eu ia ver se você aprovava todas as atualizações. Que atualizações, maluco? Ele disse a parte seguinte como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. As do seu podcast. Eu não sabia se realmente havia um homem no teto ou se Marlboro estava apenas brincando. Nenhuma das duas coisas me surpreenderia. Mas assim que ele mencionou o podcast, meu coração disparou, porque eu sabia que ele estava falando sério. Você atualizou meu podcast? Bem, sim. Você ainda não viu? Acho que estava bom antes, mas melhorei o layout e aumentei a visibilidade. Além disso, adicionei seu site a algumas redes de links. Então, você provavelmente verá um grande aumento no número de assinantes em breve. Eu sou muito bom em divulgar coisas viralmente, se é que você me entende. Como você atualizou meu podcast? Basicamente, eu apenas narrei as entradas do seu diário. Eu senti o sangue drenar do meu rosto. Você narrou tudo? Tudo? Não, nem tudo. Apenas a maioria. A sua caligrafia é muito ruim, então eu tive que fazer o melhor que pude. E muitas das páginas estavam encharcadas de sangue. Além disso, eu decidi embelezar um pouco para dar um toque dramático. Acho que funcionou, mas você deveria dar uma olhada e me dizer sua opinião sincera. Não se contenha, eu aceito críticas. E a propósito, quem é aquela garota que você sempre menciona no seu diário? Eu nunca vi o nome dela e você era irritantemente vago toda vez que ela... Eu ligo de volta. Eu disse, encerrando a ligação. Meu laptop já estava aberto e apoiado no meu gesso, com um navegador na página de login do meu podcast. Abri a página de estatísticas e vi que agora tinha cerca de 2.000 novos assinantes. Em seguida, verifiquei meu e-mail e descobri que havia mais mensagens do que eu jamais poderia responder sozinho. Passei as horas seguintes ouvindo tudo o que Marlboro havia postado, que era basicamente minhas entradas no diário, literalmente narradas, juntamente com algumas receitas de miojo e uma resenha de meia hora do filme Starship Troopers, que ele assinou com o meu nome. Suas postagens também preencheram a última lacuna na minha memória. Como acabei sendo resgatado. Se você acreditasse na versão dos eventos de Marlboro, ele seria retratado como um grande herói, mas devo dizer que talvez seja melhor não acreditar em tudo. Enquanto eu estava investigando o bebê da floresta, Marlboro pegou carona até a cidade para assistir a Thor Ragnarok. Toda a primeira metade da postagem era sua crítica do filme, que acabou sendo uma releitura completa, ponto por ponto de todo o filme, cheia de spoilers e discussões tangenciais sobre a cena de nudez do Hulk. Quando ele voltou ao posto de gasolina, foi atacado por Adolf Hitler com um braço robótico, mas Marlboro conseguiu derrotá-lo com a katana que sempre carrega consigo. Depois disso, ele tentou entrar no prédio, mas percebeu que a porta estava trancada. Sentindo que estava em apuros, ele deu um soco na vidraça para entrar e percebeu imediatamente que havia um dispositivo explosivo de nível militar conectado a um temporizador digital gigante e que faltavam apenas 30 segundos para a detonação. Ele rapidamente deu uma cambalhota pela sala, porque é mais rápido do que correr, né? Ele explicou. E, em seguida, usou o vasto conhecimento de técnicas de construção de bombas que havia adquirido em seus dias na comunidade matemáticos para começar a desmontar o explosivo. Ele terminou com exatamente 0,01 segundos restantes. Aparentemente, era um temporizador com 4 dígitos significativos. Com a bomba fora do caminho, ele começou a me procurar. Quando percebeu que alguém havia deixado a porta branca no final do corredor aberta, ele foi investigar e encontrou um rastro de sangue que levava até a borda do buraco, comigo no fundo.
Marlboro arrastou nossa escada dos fundos e a usou para descer até o meu buraco. Lá ele, onde, de acordo com seu relato dos eventos, eu estava literalmente morto e ele teve que usar RCP para me reanimar. Por volta dessa hora, os serviços de emergência finalmente chegaram. Ele o chamou depois da briga com Hitler. Quando viram como ele havia desativado a bomba, matado Hitler e salvado o dia, todos aplaudiram. E a paramédica mais sexy lhe deu $100 antes de me arrastarem e me jogarem na parte de trás da ambulância. Quanto da história dele era verdade? Ninguém sabe, mas eu tô disposto a acreditar em grande parte dela. Lembro vagamente de ter ficado irritado quando ouvi dizer "Acorda, cara!" no fundo do buraco. Mas todas as outras lembranças relacionadas ao resto daquela noite se perderam para sempre. Removi permanentemente a postagem do Marlboro, junto com todas as entradas mais pessoais do diário. Eu sabia que elas já estavam lá fora, propriedade da internet para sempre. Não podia desfazer isso, mas pelo menos podia retardar o processo. Em seguida, atualizei todas as senhas das minhas contas e alterei as configurações do meu laptop para exigir que eu digitasse uma senha mestra sempre que o computador ficasse inativo por mais de 5 minutos. Isso talvez não impedisse as agências secretas, criaturas ou divindades malignas que provavelmente me espionam todos os dias, mas, pelo menos, me impediria Marlboro de fazer mais atualizações no meu podcast. Ou assim eu pensava. Se recuperar de uma lesão é horrível. Se você ainda não sabia disso, eu tenho certeza de que provavelmente poderia ter adivinhado. O que você talvez não tenha percebido é que se recuperar de uma lesão quando não consegue dormir é muito pior. Se há uma coisa que aprendi desde o meu diagnóstico, é que a ciência moderna está completamente indecisa sobre por que as pessoas dormem. Consideramos que conseguimos dividir o átomo, enviar pessoas à Lua, supostamente, produzir em massa robôs voadores e erradicar a varíola. Parece que os cientistas do sono estão demorando para descobrir por que quase todos os mamíferos vivos perdem a consciência por horas a fio diariamente, desde tempos imemoriais. Existem muitas teorias que passei incontáveis horas pesquisando, e por pesquisar quero dizer ler artigos da Wikipédia. Mas, no fim das contas, o consenso da comunidade científica é um grande "quem sabe, cara?". Eu também tenho minha própria teoria. Acho que a razão pela qual seu corpo fica cansado quando está doente ou ferido é para que você não morra de tédio esperando que ele se cure. Ficar preso dentro de um corpo em modo de reparação sem a possibilidade de avançar rapidamente é o equivalente físico a ver tinta secar. Eu nem sabia que era possível ficar entediado com a dor antes disso acontecer. Mas, enquanto minha perna estava se recuperando, cada movimento ou ação vinha acompanhado de uma reação ecoante de dor. Sentei-me e minha perna latejou. Preparei uma tigela de cereal e meus ossos doíam. Eu abria um livro e lia um parágrafo e meu olho roxo doía. Eu tinha vontade de gritar pro meu cérebro: "Ok, eu já entendi, eu tô com dor, você não precisa ficar me incomodando com isso." Eles me receitaram alguns analgésicos sofisticados, mas depois que uma reação adversa a eles me fez ver aranhas imaginárias por toda parte, o médico decidiu que eu precisava de algo extra forte. Palavras dele, não minhas. A única desvantagem desses medicamentos potentes era um novo efeito colateral. Eles faziam o tempo parecer passar mas tão devagar, como se eu tivesse me arrastando ao longo de uma manteiga de amendoim. Eu fiz questão de não tomar os comprimidos, a menos que a dor ficasse forte o suficiente para justificar ficar preso em um poço de alcatrão temporal. A única coisa que poderia tornar o processo de recuperação ainda pior seria ser chamado para trabalhar. Por ironia do destino,
Eu não estava fora do hospital há mais de 2 dias quando fui chamado de volta ao posto de gasolina, porque, como os proprietários disseram, o novo funcionário era um completo e total idiota, com uma idiotice deliberada e maliciosa que beira o criminoso. O hospital se ofereceu para me alugar uma cadeira de rodas. Eles até se ofereceram para me deixar colocar tudo no crédito, dada a minha situação financeira, mas eu optei por usar muletas porque, sem surpresa, o posto de gasolina não é adequado para cadeiras de rodas e encontrei um par de muletas baratas em um brechó perto da minha casa que serviam muito bem. No final do meu primeiro dia, meu gesso tinha 3 assinaturas, embora eu não tenha a menor ideia de quando alguém o assinou. Os analgésicos não listavam perda de memória como efeito colateral. Ou talvez listassem e eu simplesmente tinha esquecido. Olha só. Acima do joelho, Tony rabiscou essa mensagem. Tentei ficar fora de encrencas. T. Abaixo dela, com um giz de cera vermelho, estava a mensagem. Jerry esteve aqui. Então, muito mais acima, tive que puxar a barra da calça para cima para ler essa. Havia essas letras rabiscadas com caneta hidrográfica. RTRATC. Todas as letras em maiúsculo, menos os T's. Bem, isso é irritantemente enigmático, pensei. Eu poderia ter ficado tentando verificar os registros das gravações para ver quem eu deixei chegar tão perto da minha área delicada e quando, mas isso não seria possível. Depois que os proprietários descobriram a sala de vigilância secreta com todas as câmeras, eles contrataram uma equipe de profissionais de fora do estado para rastrear cada uma das câmeras e removê-las. Eles também colocaram uma parede falsa, onde ficava a porta branca. E, por excesso de cautela, os proprietários mandaram remover permanentemente todas as câmeras antigas do posto de gasolina. Eu perguntei se eles tinham intenção de atualizar ou instalar novas câmeras. E descobri que eles decidiram que seria muito fácil para alguém mal intencionado se conectar e usá-las para nos espionar. Apreciei a maneira como eles de repente quiseram trazer a questão da privacidade pessoal para a discussão pública. No entanto, eu achei que isso poderia ter sido um pouco exagerado. Mas talvez eu estivesse sendo extremamente sensível devido ao fato de agora estar sendo alvo de um lacaio sociopata de um deus sombrio com uma vingança pessoal contra mim, bem como com a habilidade, o conhecimento íntimo e a experiência para tornar minha vida um inferno depois que eu o entreguei às autoridades policiais. Os federais levaram os restos da bomba e me informaram que trabalhariam em estreita colaboração com a delegacia local até que tudo fosse esclarecido. Arnold me disse que eles estavam levando tudo muito a sério e que havia um mandado de prisão contra Spencer Middleton, caso ele aparecesse novamente. Quanto a Kiefer, sua história era um pouco mais interessante. Os federais não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que ele tivesse existido. Ele não tinha nenhuma propriedade em seu nome, nenhuma carteira de motorista, nenhum registro público de qualquer tipo. A única coisa que o ligava a essa cidade era aquela foto antiga na vitrine de troféus da escola secundária. O engraçado era que ninguém se lembrava quando ela tinha sido tirada ou como tinha ido parar a vitrine. Parecia que, além de sua campanha política, Kiefer vivia uma vida completamente fora da rede social e, depois da tentativa falhada de Spencer de explodir o posto de gasolina, Kiefer simplesmente desapareceu. Arnold também levava muito a sério sua função de babá do posto de gasolina, fazendo questão de verificar como estávamos pelo menos 2 vezes por dia, geralmente pessoalmente. Ele até se ofereceu para me levar de carro enquanto eu não pudesse dirigir, o que, segundo os médicos, seria por um bom tempo. Ele nunca fingiu que gostava de mim ou do seu novo trabalho dentro do trabalho, e minha primeira impressão, com base em nossa conversa no hospital, foi que ele poderia facilmente acabar sendo o próximo Tom ou o próximo Spencer, e só o tempo diria isso. No caminho para o trabalho, no meu primeiro dia de volta, passamos pelo SUV do homem com barba, ainda parado na beira da estrada com a árvore crescendo através do motor. Não era um bom sinal. Eu perguntei a Arnold sobre isso,
mas ele apenas deu de ombros e disse que eu não deveria me preocupar com os assuntos dos outros. Oficialmente, eles achavam que o homem com barba simplesmente se perdeu na floresta, assim como todos aqueles caminhantes no outono passado. Uma operação de busca e resgate estava em andamento, e Arnold estava confiante de que eles o encontrariam, de uma forma ou de outra. Depois que ele me deixou, eu fui cumprir minhas tarefas habituais no início do turno. Fiz a reconciliação da caixa registradora do Marlboro e não fiquei surpreso ao ver que, de alguma forma, ele tinha mais de $100 a mais na gaveta do que deveria, e que o excedente era inteiramente em moedas de $1. Havia outro pacote debaixo do balcão, embrulhado como um presente de Natal. Ele chegou pelo correio enquanto eu estava no hospital, endereçado a mim por um remetente que eu não reconhecia. E quando chegou, Marlboro o pegou e o guardou onde Arnold não pudesse vê-lo. Ele queria que eu o abrisse imediatamente, mas eu não tinha certeza se queria. Claro, eu arrisquei com o último pacote misterioso e acabou sendo algo ótimo. Mas isso foi antes de um louco com tendência a fabricar bombas tentar me matar. Marlboro argumentou que o pacote não cheirava a bomba, então provavelmente estava tudo bem. Mas eu disse a ele que meu instinto me dizia para não abrir. Pelo menos, não ainda. Nem todos podem ser laptops e roteadores sites. E eu já tinha abusado da sorte recentemente. Registrei todas as faturas que tinham se acumulado enquanto eu estive fora e, em seguida, esvaziei os caixotes do lixo. Não havia nenhum homem com uma gabardina azul, nenhum cowboy no banheiro, apenas um dia perfeitamente normal. Aborrecido e cheio de dor. O sol começava a se pôr quando me dirigi mancando para o contentor do lixo, equilibrando desajeitadamente os sacos do lixo nas minhas muletas e cambaleando a cada passo como se fosse o meu último. A terra queimada perto da lixeira estava igual à que eu havia deixado, enegrecida até o subsolo. Em algum lugar, logo após o início das árvores, havia outro pedaço de restos carbonizados, que eu não mencionei quando entreguei meu relatório oficial aos federais, e que poderia parecer, para um observador casual, os restos de um corpo humano. Antes de me virar para voltar, notei algo estranho na lateral da lixeira. A princípio, pensei que fosse um brinquedo de criança, preso na parede externa suja, mas então percebi que estava se movendo, respirando, rastejando lentamente, comendo os pingos pegajosos da ferrugem da lixeira. A coisa parecia uma lagarta gigante de tomate, verde-limão e com cerca de 20 centímetros de comprimento. À luz do sol poente, juro que parecia estar irradiando sua própria fonte de luz, brilhando em verde como um fogo de Chernobyl. Admito que pode ter sido a droga me confundindo. A lagarta mole não pareceu se importar com a minha presença, e até me permitiu alimentá-la com um Starburst velho que eu tinha no bolso. Eu dei a ele um amarelo, porque os Starbursts amarelos são nojentos e, na minha opinião, inúteis como alimento humano. A criatura brilhou um pouco mais enquanto comia o doce quadrado, e eu a acariciei gentilmente, embora parecesse molhada e viscosa. Sua pele parecia coberta por pequenas cerdas transparentes. Você não é tão ruim assim, eu disse enquanto ele mordiscava o doce. Nem tudo aqui precisa ser assustador. Ele agarrou o Starburst restante com suas mandíbulas. Depois, se contorceu e rastejou para um lugar na parte de trás da lixeira com mais sujeira. E eu voltei para o posto de gasolina. Algumas horas depois do pôr do sol, em algum lugar naquele terreno baldio entre o crepúsculo e o amanhecer, o telefone da loja começou a tocar. Marlboro estava dormindo em sua rede no depósito seco, e eu nem me lembrava da última vez que eu tinha visto um cliente. Quando o barulho rompeu o silêncio, eu pulei e atendi após o primeiro toque. Alô? Jack, ouça com muita atenção. Você não me conhece. O que eu tô prestes a lhe dizer vai salvar sua vida, mas somente se você seguir minhas instruções e fizer exatamente o que eu disser. Na gaveta à sua direita há um lápis e papel. Pegue-os e anote isso. Essas são as regras para sua sobrevivência.
1. Não saia do posto de gasolina. Não saia de jeito nenhum. 2. Não beba a água da torneira. Nem toque nela. Não cheire. Não olhe para ela. A partir de agora, beba apenas água engarrafada. 3. Não confie nos seus olhos. Você pode ver algo que parece impossível. Provavelmente é. Pode haver um ente querido morto tentando chamá-lo lá fora. Não dê ouvidos a eles. Eles não são reais. 4. Barricade... Espera. Você disse que tava a caneta? Ele suspirou alto. Em uma gaveta, à direita. A minha direita ou a sua direita? A sua direita. Como diabo seria a minha direita? Eu tô no telefone. Naquele momento, ouvi uma buzina de carro e olhei para fora para ver um caminhão enorme estacionado ao lado das bombas de gasolina, com um braço ossudo acenando para mim pela janela aberta do lado do motorista. Era a velha viúva Sra. Sistrunk, outra moradora local, com cerca de 100 anos de idade e, a essa altura, pouco mais do que um esqueleto frágil envolto em uma pele 2 tamanhos maior, com batom vermelho vibrante espalhado por toda a área da boca. Depois que seu marido faleceu, a senhora Agatha Sistrunk passou a comprar e colecionar carros esportivos e caminhões enormes e a correr com eles nos arredores da cidade a qualquer hora da noite. Sua compra mais recente foi um Ford F-550, novinho em folha e com uma pintura do Hulk em toda a sua glória verde esmagadora ao longo da lateral. Pessoalmente, ela era uma senhora doce, com menos de 1,40 de altura e sempre encolhida. Ela usava sapatos especiais para alcançar o pedal do acelerador e só ia a esse posto de gasolina para abastecer porque sabia que eu a ajudaria a bombear a gasolina, algo que ela nunca tinha feito antes e não estava interessada em aprender a fazer tão cedo. Um segundo. Eu disse a voz do outro lado da linha. Eu já volto. A senhora Sistrunk precisa que eu encha o tanque dela. Me escuta! A voz rosnou. Não saia! Se você sair, você tá morto! Tá me ouvindo? Eu entendo o que você tá dizendo. Eu disse enquanto pegava minhas muletas e me preparava para sair. Mas eu não trabalho para você. Com isso, desliguei o telefone e fui ajudar a senhora Sistrunk. A velha Agatha ficou muito feliz ao ver que eu tinha voltado ao trabalho. Aparentemente, Marlboro a deixava nervosa. Ela disse que ele não parava de flertar com ela e que ela não gostava do jeito como ele sempre fumava aqueles cigarros enquanto abastecia o carro dela. Antes de sair, ela me deu uma caixa de cervejas light vazias e perguntou se eu poderia ser um amor e jogar isso fora para ela. Eu não consigo dizer não para Agatha. Quando fui até os fundos para jogar o lixo fora, notei algo incrível. A lagarta vagalume daquela manhã havia se transformado em um enorme casulo na parte de trás da lixeira. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas isso me encheu de um otimismo bizarro e irracional. Como se o universo estivesse tentando me enviar uma mensagem. Eu sei que não faz sentido, mas ver aquela estranha lagarta comilona de lixo começar a corajosa jornada da transformação me deu uma sensação de formigamento na alma. Mais uma vez, eu sei que pode ter tido algo a ver com os analgésicos, mas aquilo parecia um presságio de boas novas, o oposto exato dos gnomos de jardim. Justamente quando a lagarta pensava que seu mundo tinha chegado ao fim, ela se transformou em borboleta. Fiquei ali, parado, olhando para a criatura brilhante que pulsava lentamente a cada respiração, refletindo sobre os últimos dias e pensando comigo mesmo. Sim, meu mundo também pareceu estar chegando ao fim por um tempo, amiguinho. Talvez eu também esteja à beira de uma metamorfose. Talvez o mundo não precise ser estranho e assustador. Talvez ele possa ser estranho e legal. Eu decidi que, independentemente do que saísse do casulo, fosse borboleta, mariposa ou monstro, eu iria chamá-lo de Starburst. Eu voltei mancando para o posto de gasolina e dei uma última olhada por cima do ombro para a lixeira, vendo que um dos guaxinins estava enfiando o casulo na boca. Ele devorou tudo em algumas mordidas antes de fazer contato visual comigo e correr para a floresta. Filho da puta! Quando eu voltei para dentro, Tony estava lá, preparando uma xícara de café e se preparando para o turno da noite. Ele sorriu e perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse que a dor era tolerável. Ele assentiu, como se fosse a resposta que ele esperava.
E eu voltei para o meu lugar e comecei a ler um novo livro sobre um vigarista caçador de tesouros que se une a uma ex-promotora pública desacreditada, mas bonita. Há algo interessante em ler quando se está sob efeito dos analgésicos. Comecei a mesma página cerca de 10 vezes e, a cada vez, parecia que estava lendo pela primeira vez. Se você tivesse me perguntado naquele momento sobre o que era o livro, eu provavelmente nem teria sido capaz de dizer o título. Depois de lutar para ler os primeiros capítulos, fiz uma pausa e olhei pela janela. Quando vi o homem barbudo caminhando rapidamente pelo nosso estacionamento, indo direto para a porta da frente, ele a empurrou, olhou para mim, virou-se, encontrou as fechaduras e as usou. Em seguida, ele marchou direto para o meu balcão. Quase não o reconheci como o mesmo homem que entrou na floresta atrás da criatura que ele chamava de peixe-diabo. Ele havia perdido muito peso, sua barba não estava tão bem cuidada e ele cheirava como se tivesse acabado de tomar banho em uma banheira cheia de xixi em que alguém havia peidado. Ei, eu disse. Você ainda tá vivo. Legal. Eu percebi que ele havia trocado de roupa desde a última vez que o vi. Agora ele usava calças cargo pretas, com botas táticas e uma camisa preta sob uma jaqueta camuflada. Suas armas também haviam mudado. Aquela arma grande e sofisticada havia sumido, e agora ele tinha uma faca enorme em uma bainha no cinto e uma pistola grande na mão direita, que imediatamente levantou e apontou para o meu rosto. Eu disse para você não sair. Você tem sorte de estar vivo. Gritou ele antes de pegar o telefone da loja com a mão vazia e arrancar o fio da parede. Ele o jogou no chão com um estrondo alto e satisfatório e gritou: Quem mais está nesse prédio? Bem, deixa eu ver, eu disse, pensando. Tem você, eu e provavelmente o outro caixa, a menos que ele tenha ido à cidade novamente. Eu vi o outro carro lá fora, um Toyota. É o seu? Não, deve ser o do Tony. Eu não posso dirigir por causa do meu problema na perna e... Na hora certa, Tony saiu da sala dos fundos e congelou ao ver o homem barbudo ainda apontando uma arma para o meu rosto. Tony poderia ter sido tentado a agir se não estivesse carregando um saco de milho de 25 quilos sobre um ombro. Em vez disso, ele apenas levantou a mão livre e disse suavemente: Ei, cara, não queremos problemas. Se você tá atrás do dinheiro, vá em frente e pegue. Não tem heróis aqui. O homem barbudo riu de forma desagradável e disse: Bem, pelo menos tem um. Meu nome é Benjamin e eu tô aqui pra salvar suas vidas. Tony e eu trocamos olhares. Muita coisa pode ser transmitida em apenas um instante se você conhece a pessoa para quem tá olhando. Eu estava tentando dizer a ele para relaxar. Essa não foi a pior, nem a mais estranha coisa que aconteceu naquela sala. Ok, eu disse. O que você precisa que a gente faça, Benjamin? Há algo maligno debaixo desse posto de gasolina. E ninguém vai sair daqui até que eu entenda o que é. Porque eu sei que alguém tá trabalhando com essa coisa. Eu vi. Os meus sonhos. Eu sei que você também viu. Bem, ele estava errado sobre uma coisa. Naquele momento, Marlboro saiu do armário de armazenamento, espreguiçando-se e bocejando. Benjamin o agarrou pelo pescoço e apontou a arma para sua têmpora direita. Você tá me ouvindo? Benjamin gritou. Acabei de dizer que o mundo como você conhece é uma fachada. Há um demônio aqui. E onde você está trabalhando para ele? Ele olhou para nós dois em busca de alguma reação, mas acho que não obteve o que esperava. Eu dei de ombros e disse: Legal. Naquele momento, Marlboro surpreendeu a todos. Ele soltou uma risada e gritou: É isso aí. Vamos nessa. Não tenho medo de morrer. Antes de esticar o braço, agarrar a arma pressionada contra sua cabeça e puxar o gatilho. Acho que devo aproveitar para dizer que vi muitas coisas malucas trabalhando naquele posto de gasolina de merda. Quase fui morto algumas vezes. Vi o mesmo cara morrer várias vezes. Passei por fenômenos climáticos que alguns especialistas ainda argumentam que não são reais. Vi coisas que podem ou não existir. Porque não consigo sonhar e, às vezes, me pergunto se minha mente está compensando isso de outras maneiras.
Vi bolas de raios, pessoas com pele azul, mosquitos do tamanho de morcegos. Conheci pessoas impossíveis, um homem com 2 cabeças, um cachorro que falava, um imitador do Elvis que era um pouco convincente demais. Eu vi tantas coisas estranhas naquela sala, mas essa foi a primeira vez que vi uma expressão de surpresa como aquela no rosto de alguém. E foi absolutamente impagável. O que diabos há de errado com vocês? Benjamin disse, afastando-se de nós. Não há nada de errado conosco, disse Marlboro, aliviado por estar livre da chave de braço. O que diabos há de errado com a sua arma? Seu filho da puta louco! Como você sabia que eu tava sem munição? Eu não sabia. Houve um baque alto quando Tony deixou cair o saco de milho. Ele foi o próximo a falar. Acho que talvez você devesse sair daqui, amigo. Enquanto ainda pode. Receio não poder fazer isso, respondeu Benjamin. Não até que essa coisa esteja morta. E não até que eu... Houve um baque úmido antes de ver qualquer coisa. Antes de Benjamin ficar mole e cair no chão. Quando meus olhos captaram a situação, eu esperava desesperadamente que o que estava vendo fosse outra alucinação. Mas a expressão de "deu merda" no rosto de Tony me disse que não era o caso. O homem parado atrás de Benjamin, segurando uma pá ensanguentada. O homem que acabara de nos salvar. Havia trocado suas roupas elegantes e perdido o disfarce de classe alta. Agora, ele parecia muito mais à vontade em jeans e uma camisa xadrez vermelha e preta, com uma barba de 2 dias e um sorriso malicioso de orelha a orelha. Ei, Jack, disse Spencer Middleton. Sentiu minha falta? Ele colocou Tony Marlboro na câmara frigorífica. Marlboro, eu sabia, sempre foi um cara que seguia a corrente. Então, ele entrou voluntariamente. Tony, por outro lado, resistiu, e foi por isso que acabou machucado, ensanguentado e quase inconsciente. Pelo que pude ver de Benjamin deitado no chão, em uma poça de seu próprio sangue que se espalhava lentamente, suspeitei que havia uma boa chance de ele estar morto. Na melhor das hipóteses, ele estava inconsciente, mas as coisas não pareciam muito boas. Spencer puxou minha cadeira para o centro da loja, posicionando-a de forma que, se alguém se aproximasse do posto de gasolina, não pudesse vê-la. Em seguida, ele me fez sentar lá enquanto arrastava outra cadeira da sala dos fundos e a colocava a alguns metros da minha. Depois, a girava e se sentava nela de costas, como um professor legal dos anos 90. O rosto de Spencer ainda tinha manchas de sangue de quando ele espancou o Tony. Só quero que você saiba, disse ele, que eu não tô bravo com você. E ele também não tá. Ele foi muito claro ao dizer que queria que eu transmitisse essa mensagem. Seu chefe? Perguntei. Sim, ele ficou chateado com você pelo que você fez com o pobre Kiev. E sugeriu que eu mostrasse a você o que acontece com crianças malcriadas. Você deveria se encontrar com ele. Mas então, tudo deu errado, não é? Acho que ainda não era a minha hora de morrer, né? Respondi. O sorriso desapareceu do rosto de Spencer. Ele balançou a cabeça para mim e disse: Morrer? Não. Você não deveria morrer. Você não pode morrer. Ele precisa de você vivo. Tudo isso faz parte do plano. Vi algum movimento no chão perto da caixa registradora, mas tentei não quebrar o contato visual. Eu vi, mas esperava que Spencer não tivesse visto. Era Benjamin. Ele estava vivo e, naquele momento, era a minha melhor chance de sair daquela situação. Ele se movia lentamente no chão, recuperando a consciência, mas milagrosamente sem fazer barulho. Eu precisava manter Spencer distraído. Seu chefe, por favor, me conta mais sobre ele. Como ele te encontrou? Quem é ele? Spencer riu. Ele tem muitos nomes, mas você conhecerá em breve. E dessa vez, você não será interrompido. E meus amigos? Não me importa. Eles podem se juntar a você, podem ficar na geladeira, podem morrer. Não faz diferença pra mim. A propósito, Jack, eu queria perguntar: vocês descobriram quem colocou aquela bomba? Eu ri baixinho. Sim, a polícia descobriu. Eles sabem que foi você.
Eles sabem de tudo. Bem, quase tudo. Ok, no grande esquema das coisas, eles sabem muito pouco, mas sabem que você tentou me matar e colocou uma bomba no posto de gasolina. Spencer balançou a cabeça novamente. Errado nas duas coisas. Se eu quisesse você morto, você estaria morto. E uma bomba? Sério, não é meu estilo. Acho que ele tinha mais a me dizer, mas não teve chance, porque naquele momento Benjamin o agarrou pelo queixo, puxou sua cabeça para trás e passou uma faca do tamanho de um chihuahua grande pelo pescoço dele, cortando sua cabeça pela metade. O sangue jorrou em alguns jatos, depois parou, e Spencer Middleton não existia mais. É isso que você ganha. Provocou Benjamin enquanto jogava o corpo sem vida de Spencer no chão, seu sangue jorrando e se misturando com todo o resto. Sei que isso provavelmente me fez parecer insensível, mas meu primeiro pensamento foi: vai ser muito ruim para quem tiver que limpar tudo isso. Tudo bem, idiota, disse Benjamin, arruinando imediatamente toda a boa vontade que havia conquistado ao salvar minha vida. Onde estão os outros? Quando abrimos o refrigerador, descobrimos que Marlboro havia se transformado em uma enfermeira malvada, encontrando a amostra grátis de carne moída com 1 mês de idade e espalhando pedaços dela por todo o rosto de Antônio. É, pra desinchar. Fiz uma cafeteira fresca e nós 4 nos sentamos ao redor de uma mesa perto da janela, por precaução, caso algum transeunte curioso decidisse passar por ali. Colocamos uma lona sobre o corpo de Spencer e colocamos a placa de piso molhado ao lado dele. Por cerca de meia hora, todos nós ficamos sentados bebendo nosso café em silêncio. 3 caras que pareciam ter sorte de estar vivos e Marlboro. Quando terminamos nossa terceira xícara, Antônio finalmente falou. Seu maxilar já estava muito inchado, mas ele ainda conseguia pronunciar as palavras com pouca dificuldade. Então, por que ainda não chamamos a polícia? Foi claramente legítima defesa. Eu tenho o rosto para provar isso. Sim, disse Benjamin após uma longa deliberação. Ele havia feito seu próprio curativo, tipo turbante com um pacote de gaze do kit médico atrás do balcão, mas já havia sangrado e uma linha de sangue havia secado atrás da orelha. Sim, a gente vai chamar. Seria bom, mas amanhã. Ele olhou em minha direção. Você e eu precisamos ter uma conversa séria, Jack. Depois da explosão de Benjamin, o telefone da loja estava completamente destruído no chão, deixando-nos com apenas uma maneira de pedir ajuda. Tive que retirar a lona e tirar o celular do bolso de Spencer. Ele estava molhado e pegajoso por ter ficado em uma poça de sangue, mas tentei ignorar o quão complicado estava toda a situação enquanto o limpava na minha calça e discava o número de Arnold da memória. O delegado ouviu o que eu lhe contei, apenas a versão mais básica simplificada dos eventos daquela noite, e disse que viria assim que saísse da cama e vestisse algumas roupas. Liguei para os proprietários em seguida, e eles não ficaram felizes. Disseram que eu deveria ter ligado para eles primeiro e me instruíram a lembrar disso da próxima vez. Da próxima vez? Guardei o telefone no bolso e avisei aos outros que a ajuda estava a caminho. Então, fui para o meu lugar habitual atrás do balcão, liguei meu laptop e passei os minutos seguintes atualizando meu podcast. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." In food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. The GLP-1 pill you've been waiting for is now on Ro. Yep, it's finally here. With the same clinically proven ingredient, now in a pill, and now on Ro. It's the first FDA-approved GLP-1 pill for weight loss at the lowest price available
That's one daily GLP-1 pill for big results. Now on Ro. Go to ro.co/listen to see if you qualify. RX only. Go to ro.co/safety for serious side effects and boxed warning associated with GLP-1s.